dos games, uma das coisas que ouvimos muito falar são easter eggs, referências e segredos escondidos. E no geral são segredos de jogos que já foram lançados e todo mundo já conhece esses jogos, aí que torna o segredo ainda mais interessante, né? Mas para o vídeo de hoje eu trouxe uma proposta diferente. Vou mostrar apenas easter eggs secretos que anunciavam jogos que ainda não foram lançados. Era como uma dica em um jogo anterior de um jogo que ainda não existia, que os jogadores não faziam ideia de como seria ou se realmente o jogo seria lançado. Tem easter egg aqui que o jogo só foi lançado anos depois. Vou começar com a versão para arcade do jogo Red Mobile, uma corrida com pistas diversas nos Estados Unidos, em que você corre contra o tempo, corre contra a polícia e contra o clima, que muda o tempo todo, dificultando as condições da pista. Um jogo muito bonito graficamente e frenético na hora da corrida. E uma coisa que sempre chamou a atenção dos jogadores era esse bonequinho do Sonic aí pendurado no painel que fica balançando pra lá e pra cá a cada curva que você faz. Hoje em dia nós sabemos, né, quem é esse personagem e o quanto esse ouriço é famoso. Só que Red Mobile foi lançado em 1990, enquanto o jogo mais famoso aí do mascote da SEGA só seria lançado para o público pelo menos quase um ano depois, provando que esse bonequinho pendurado e chacoalhando aí no painel era um easter egg que anunciava um dos jogos mais famosos de todos os tempos, o primeiro Sonic the Hedgehog. Só que isso muito tempo antes do público imaginar essa possibilidade. O jogo Paper Mario foi lançado em agosto do ano 2000 e desde o começo escondia um easter egg que anunciava a parte principal do enredo do jogo Luigi's Mansion. O jogo Luigi's Mansion só seria lançado um ano depois. Bom, lá no jogo Paper Mario, na casa do Mario, que aliás mora com seu irmão Luigi, existe uma sala secreta no subsolo, onde Luigi esconde seu diário e conta todas as suas histórias perturbadoras. Algumas coisas terríveis que correm na mente do irmão do Bigodudo. Aliás, já fiz vídeo aqui das coisas mais terríveis que o Luigi já fez. Tem cada coisa escabrosa ali, vou deixar o link aí pra vocês no final. Bom, voltando pra Paper Mario, né, como todo bom irmão bisbilhoteiro, Mario acaba lendo esse diário escondido e assim descobrimos as primeiras dicas do que seria o próximo jogo da Nintendo, que teria o Luigi como protagonista. Nas páginas desse diário é dito que Luigi tem medo de fantasmas e que tem muita vontade de interpretar um papel principal em um jogo só dele, com o nome dele no título. Isso soa familiar pra você? Pois é, e como esse easter egg foi implementado antes mesmo do próprio console GameCube ser lançado, não tinha como um jogador comum saber dessa referência na época, mas estava lá, um ano antes. No jogo Uncharted 3 já era possível ver uma pista sobre The Last of Us um mês antes do anúncio oficial. Dentro de um bar localizado em Londres, ali no jogo Uncharted 3, há um jornal no balcão com a manchete relatando uma epidemia de um fungo mortal. Na época ninguém deu muita atenção, né? Era só um item qualquer espalhado pelo cenário bagunçado de Uncharted 3. Até que um mês depois, The Last of Us foi anunciado ao público e conforme o tempo ia passando e mais jogadores iam entendendo a história, finalmente fizeram a ligação entre aquele jornal de Uncharted 3 com o enredo principal de The Last of Us, sobre o fungo e tal. E quando o jogo foi lançado, perceberam até que o bar lá de Uncharted 3 é basicamente o mesmo bar encontrado em The Last of Us. É exatamente o mesmo bar, olha aí. Muitos jogadores acreditam que os bares serem iguais é apenas a desenvolvedora Naughty Dog reaproveitando os cenários de Uncharted 3 em The Last of Us. E realmente faz sentido, né? É muito comum as desenvolvedoras usarem arquivos repetidos em jogos diferentes. Só que isso vai além de arquivos reaproveitados, pois nos bastidores a Naughty Dog realmente assumiu que queria lançar The Last of Us antes de Uncharted 3. E essa referência aí do jornal era para ser do The Last of Us já anunciado, né? Já era para ser um jogo que todo mundo já conhecia. Como houve atraso na data de lançamento, aquela mensagem sobre os fungos acabou sendo um easter egg de um jogo futuro. O
easter egg que eu vou mostrar agora é diferente dos outros desse vídeo, pois anunciava um jogo que na verdade foi cancelado, tudo isso dentro da versão de PS2 de Metal Gear Solid 3. Bom, o jogo em questão é o protótipo de Zone of Enders 3, o título foi cancelado, mas não antes de ter um protótipo jogável disponível, e esse protótipo foi muito bem escondido em Metal Gear Solid 3, mas só na versão do PS2. E para acessá-lo, primeiro você precisa ser torturado pelo Coronel Volgel ali no game, uma cena que todo mundo conhece, e nessa parte você pode salvar o game normalmente, e em logo em seguida é só começar um novo jogo. Fazendo isso, desbloqueará um minigame de sonho intitulado Guy Savage, e lá encontramos um personagem armado com espadas e ganchos enfrentando hordas de zumbis. É como se fosse um sonho, mas na realidade estamos jogando o protótipo de Zone of Enders 3. Na época houve muita especulação sobre isso ser ou não ser o protótipo do game, se havia algo a mais ali por trás dessa história, só que no final se confirmou sim ser o protótipo que estava programado para ser a demo de Zone of Enders 3, aí foi tudo cancelado, não tinha mais nada que pudesse fazer, então esconderam o protótipo na versão de PS2 de Metal Gear Solid 3. O jogo Halo 3 OSDT foi lançado oficialmente em 2009, mas já escondia um easter egg do jogo Destiny que só seria lançado em 2014, 5 anos depois. A empresa Bungie é desenvolvedora de ambos os games e espalhou alguns cartazes em várias fases desse Halo que continha a mensagem Destiny Awaits, ou Destiny Aguarda. Esse cartaz aí que vocês estão vendo e você encontra vários deles pelo game. E além da imagem da Terra ali, tem uma esfera flutuando ao lado, que na época muitos acreditaram ser apenas a lua comum que conhecemos, mas quando Destiny foi anunciado, percebeu-se que era a Traveler, aquela esfera flutuante que paira no game. Todos esses cartazes eram referências que anunciavam o jogo Destiny muitos anos antes. Claro que não dava para saber disso em 2009, mas essa é a graça de um easter egg de um jogo que ninguém sabe que estava em produção. No jogo Batman Arkham Asylum, o Homem-Morcego pode acessar uma sala secreta escondida numa parede falsa do escritório do personagem Quick Sharp, o diretor corrupto daquele lugar. Esse local secreto mostra pistas sobre o jogo Batman Arkham City, muito antes de ser anunciado. Arkham City, vocês sabem, né, é o segundo jogo da série Arkham, e ambos foram desenvolvidos pela Rocksteady Studios, e por isso a desenvolvedora já sabia do game futuro e deixou esse easter egg escondido logo no primeiro game. No entanto, esse segredo não foi descoberto pelos jogadores a tempo de ser um easter egg que anunciava um jogo futuro. Na verdade, foram os próprios desenvolvedores que tiveram que dizer aos jogadores como e onde explorar essa sala secreta. E para acessar essa área é preciso chegar no local exato ali no escritório do Quincy Sharp, examinar as paredes com a visão de detetive e usar o gel explosivo na parede para que a explosão revele a passagem secreta. Essa sala continha vários documentos e um painel que revela planos malignos aí do Quincy Sharp e falava sobre o futuro jogo do Homem-Morcego, que seria Batman Arkham City. Quando esse segredo foi revelado pela primeira vez, já faziam 6 meses que Arkham City havia sido lançado, mas o easter egg estava lá, muito antes disso. Será que na época de Resident Evil 3, lá no final dos anos 90, alguém imaginava que o jogo Resident Evil 4 estava a caminho? Bom, com certeza a Capcom já tinha planos da sequência do game e adicionou uma pista como easter egg. Ainda nos primeiros momentos do jogo, a nossa querida Jill Valentine vai acabar encontrando um restaurante chamado Grill 13. E se você não tem certeza onde fica esse lugar, é aquele restaurante que dá para explodir a cozinha com o Nemesis dentro. Are you crazy? You could have barbecued both of us. Agora você lembrou, né? Então, do lado de fora há um cartaz e um banner na parede do teatro ali, do ladinho do restaurante mesmo, que anuncia Biohazard 4, como se fosse um filme ou uma apresentação de teatro. Mas todos nós sabemos hoje em dia que era uma dica para o próximo jogo da Capcom. Um segredo anunciado muitos anos antes do lançamento de Biohazard 4, que vocês sabem, né? Biohazard é Resident Evil lá no Japão. Eu joguei demais o Resident Evil 3 lá no início dos anos 2000 e só fui perceber esse easter egg quase 20
20 anos depois. Ou eu tava muito distraído, eu passava tanto correndo aqui que nem percebia nada. Mas e você, já tinha percebido esse banner que anunciava o jogo 4? Comenta aí. Falando dos jogos da esponja mais alegre do fundo do mar, o Bob Esponja realmente é animado e impaciente. Até o jeito dele andar prova que o protagonista não consegue ficar parado, e isso revela mesmo quando você não está no controle, quando você não aperta nada, aí que o Bob Esponja se mexe mesmo. Vamos supor que você está jogando, aí bate aquela caganeira no meio do jogo e você precisa se ausentar por alguns minutos, e depois de um tempo parado, o Bob Esponja começa a se movimentar por conta própria. São vários exemplos do que ele faz quando não apertamos nada no controle, mas o que sempre me chama atenção é ele imitar uma galinha, fazendo referência ao episódio intitulado O Diário do Bob Esponja, o episódio lá da série de TV mesmo. Esse easter egg inclusive virou meme na internet, e para vê-lo em game é só não fazer nada, ficar parado por alguns minutos. Band and the Dark Revival é um jogo de terror e sobrevivência em primeira pessoa, ambientado num estúdio de desenho animado, o estúdio mais assustador que já existiu no mundo dos games, ainda mais com esses gráficos desenhados que dão uma singularidade impressionante a esse título. Em média, um jogador convencional demora em torno de 7 horas para terminar esse jogo, e algumas horas a mais se você quiser fazer 100% dele. Só que zerar esse game pode acontecer em apenas 20 minutos e ainda sem você apertar nada, e isso desbloqueará um easter egg que eu vou mostrar agora. Bem no início da trama, você está no controle da personagem Audrey. Ela está numa sala escura desenhando ali justamente os personagens do título. E uma das primeiras falas do jogo é Audrey dizendo que precisa pegar um café, e o jogo pede para você apertar ali uma tecla ou um botão de ação, dependendo de onde você está jogando, para que ela se levante e vá buscar esse café. Você precisa apertar um botão para ela levantar e buscar o café. No entanto, se você não apertar nada, não fazer nadinha mesmo durante 20 minutos, vai acabar desbloqueando uma cena secreta, que é justamente um dos finais alternativos do jogo. Simples assim, não aperte nada, desbloqueie um final alternativo. It's good and all, but this work's gotta get done. Focus, Audrey, focus. O jogo Rage de 2011, apesar de não ser tão famoso, foi desenvolvido pela id Software, a mesma empresa por trás de jogos extremamente famosos como o Doom lá dos anos 90 e vários outros FPS daquela época. Rage se passa num futuro pós-apocalíptico após o impacto de um asteroide na Terra. Os jogadores ali assumem o controle de Nicholas Raine, um soldado colocado em hibernação em um abrigo subterrâneo que emerge no deserto um século depois e se torna um homem procurado pelas autoridades. O jogo é interessante e tem muitos easter eggs e até áreas com cenários semelhantes a Doom, Wolfenstein 3D e outros jogos da empresa id Software. Tem muita referência ali. E o easter egg que eu gosto demais pode ser desbloqueado apenas não fazendo nada dentro do game. Enquanto você estiver equipado com seu lança-foguete, apenas solte o controle, fique só olhando. Se você ficar parado em torno de 5 minutos, aparecerá uma mini tela LCD com um jogo Doom clássico. Eu gosto muito de Doom e essa referência eu gostei demais. Hideo Kojima sempre usa muita criatividade e todas as ferramentas à sua disposição para criar os jogos Metal Gear Solid, e isso inclui até mexer no relógio do game de uma forma que poucos jogadores acabaram notando. Metal Gear Solid 3, por exemplo, tem muitas maneiras de conceder vantagem aos jogadores só por ele não jogar, só por ele não apertar nada por um tempo. E uma delas é que se Snake sofreu muitos danos, está com a vida baixa, basta fazer uma longa pausa ali no game que a saúde e a resistência do protagonista
protagonista volta ao normal. E esse é só um exemplo, né? Muito simples, acontece muito no jogo. Porém, o easter egg que eu vou mostrar agora leva 7 dias para acontecer. Sim, 7 dias que você deve ficar ausente do game caso queira enfrentar um confronto direto com The End, um dos chefes mais difíceis que você pode enfrentar em qualquer jogo que exista. No entanto, para os jogadores que preferem evitar esse chefe extremamente difícil, Hideo Kojima deixou uma saída: apenas não faça nada por uma semana e o boss The End terá morrido de velhice. Sim, ele vai estar morto quando você chegar lá. É óbvio que você não precisa esperar 7 dias da vida real, né? Ficar 7 dias sem jogar. Basta mudar o relógio do console e desbloqueará esse easter egg AFK em Metal Gear Solid 3. Drop your weapon. O easter egg que eu vou mostrar agora é o resultado de um problema técnico que aconteceu na E3 de 2015 durante a apresentação da primeira gameplay ali do jogo Uncharted 4. O jogo estava lá sendo apresentado, tinha uma grande quantidade de pessoas assistindo naquele evento, até que justamente nessa parte da gameplay que vocês estão vendo, exatamente nessa cena, o controle de videogame que estava sendo usado lá desconectou e os apresentadores demoraram quase 30 segundos para resolver esse problema, para detectar que tinha desconectado o controle e voltar a jogar novamente. Tudo isso ao vivo, né, durante a E3. Muitas pessoas viram isso como uma vergonha para a desenvolvedora, mas a Naughty Dog deu a volta por cima e acrescentou esse fato constrangedor como easter egg quando o jogo foi lançado oficialmente. Tudo virou um easter egg de verdade. Então, quando você estiver jogando, ao chegar nessa cena, depois da cutscene, não aperte nada durante 30 segundos. É só ficar parado ali mesmo, assim como aconteceu na E3 de 2015. Fazendo isso, você será recompensado com o troféu Stage Fight Trophy, ou o troféu Medo de Palco. Come on. This way. Pardon me. Conker's Bad Fur Day é um game conhecido por ter a aparência de um jogo infantil, mas que contém temas e acontecimentos não tão adequados assim. Sabendo disso, se você simplesmente ficar parado, sem apertar nada no controle do seu videogame, Conker vai ficar cada vez mais inquieto, e conforme ele vai reclamando, né, que você não volta logo pra jogar, também vai pegando alguns objetos para passar o tempo, como brincar de ioiô, lançar chamas na tela, latas de refrigerante, relógio e outras opções que você vai ver, né? É só deixar ele parado que ele começa a fazer uma variação de coisas. E a mais pesada delas, na minha opinião, é quando ele puxa uma revista um tanto quanto duvidosa, que mostra uma Castor na capa, uma Castor toda bonitona ali. Só essa imagem já basta para qualquer adulto entender o recado, né? Ainda mais que uma das mãos de Conker está escondida atrás da revista numa direção meio constrangedora, uma direção 18+ ali. E sabendo da reputação do jogo, não precisa ir muito longe para entender o que ele está fazendo enquanto lê a revista. Acho que dessa vez esse esquilo foi longe demais. She's gross. E por último, um easter egg que pode demorar 10 anos para ser desbloqueado. Sim, 10 anos na vida real. Isso acontece no jogo The Stanley Parable, que foi lançado em 2011 como uma modificação gratuita para Half-Life 2. Aí, como foi um sucesso, depois ganhou uma versão oficial em 2013. O título envolve muitas escolhas e caminhos no decorrer da trama. Porém, o easter egg que eu quero mostrar só acontece se você não jogar o game. Sim, se você abrir o game e não jogar mais. Ah, você não entendeu? Deixa que eu te explico. Nessa primeira versão aí de 2013, há uma conquista que só é desbloqueada se você ficar 5 anos sem jogar. Apenas abra o jogo, pare de jogar e só abra novamente 5 anos depois. Tudo isso? Pois é, bastante tempo. Mas se você achou essa quantidade absurda, saiba que a versão Ultra Deluxe do game, lançado em 2022, dobrou a meta, e lá tem uma conquista chamada Super Go Outside, que exige que você feche o jogo e fique 10 anos sem
em jogar. É isso mesmo. Quem comprou o jogo no primeiro dia, por exemplo, 2022, só conseguirá essa recompensa em 2032 por meios normais, sem alterar data do console nem nada. Vai saber o que eu vou estar fazendo daqui 10 anos, hein? É aquela história, ganhar uma recompensa sem fazer nada é uma coisa, agora ficar 10 anos esperando um título no videogame, esse com certeza está no topo dos easter eggs mais demorados de todos. Aqui no Nostalgia dos Games mesmo, eu já postei muitos vídeos de easter eggs e segredo dos games, mas poucos easter eggs que mostraram coisas demais. Aqueles segredos que os jogadores mais sem vergonhas acabam descobrindo. Eu, como sou um cara puro, né, nunca tinha visto esses easter eggs antes. Será que você conhece todos eles? Vou começar com talvez o easter egg mais visto entre os jogadores de Resident Evil 4. Se você é um desses jogadores, já deve estar sabendo do que eu estou falando. Bom, no capítulo 2 do game, Leon S. Kennedy chega numa pequena capela onde temos que destrancar uma sala fazendo um puzzle ali com as cores no altar daquela capela. E dentro da sala que nós destrancamos está a filha do ex-presidente, também conhecida como a chata da Ashley. Bom, nessa hora há uma cutscene, depois de um pequeno diálogo, Ash começa a seguir o Leon, começa a andar junto com ele. E Leon, na saída ali, desce uma escada e lá embaixo da escada é possível mirar com uma arma, qualquer arma que o Leon tiver, na direção da personagem Ashley, que tá lá em cima da escada. Se você fizer isso, tentando ver coisas demais ali da Ashley, ela vai se abaixar dizendo que Leon é um pervertido. Oh, you pervert! Hey, what are you looking at? Oh, you pervert! Outro easter egg em que você pode ver coisas demais aparece em Twisted Metal 3, o clássico game que reúne competidores explodindo o carro de uns dos outros dentro de arenas nos mais variados cenários. Porém, o segredo mesmo que eu vou mostrar acontece no menu do game, enquanto você seleciona a corredora Amber Rose. O game mostra o perfil da personagem com um pequeno texto ali contando um pouco mais sobre ela. No entanto, se você quiser ver ainda mais detalhes sobre essa moça, é só acessar a tela de Passwords e apertar quadrado, quadrado, quadrado e esquerda. Isso fará com que a garota exiba um pouquinho mais do que você costuma ver dentro do game. The world is being ruined by these macho freaks driving around, shooting and destroying things. Tiny forest creatures are in danger. Boycotts and picketing are useless. Aqui mesmo no canal eu já fiz um vídeo sobre a Blue Mary, num quadro onde eu conto as melhores curiosidades sobre personagens de The King of Fighters. Vou deixar o link na descrição caso você queira ver o vídeo. E como a maioria dos lutadores de KOF, esses personagens vieram de games anteriores da SNK, como a Blue Mary, por exemplo, que veio de Fatal Fury. E lá em Fatal Fury existe um easter egg que acaba por mostrar um pouco demais o belo corpo da personagem. Bom, para desbloquear esse easter egg, você precisará, obviamente, selecionar a lutadora Blue Mary e estar lutando no cenário Sound Beach Arena. Nesse cenário, se você derrotar o seu oponente no canto, qualquer um dos dois cantos do cenário, ambos os personagens cairão na água, só que Blue Mary vai perder parte da sua roupa e vai ficar toda envergonhada. Isso acontece de formas diferentes em várias versões do game, e na versão do Neo Geo, por 1/1000 de segundo, Blue Mary acaba mostrando todos os seus pixels para quem quiser ver. É uma aparição bem rapidinha, mas ela mostra tudo. Já em Metal Gear Solid, o que mais vemos são easter eggs, desde os mais simples até os mais avançados, como pôsteres de garotas asiáticas nos armários, até vídeo delas mesmo dentro do game. No MS-DOS existe um jogo chamado Shadow Warrior, lançado em 1997 e desenvolvido pela 3D Realms. Esse título em primeira pessoa é bem parecido ali com o estilo Doom e esconde alguns easter eggs que envolvem garotas estilo anime escondidas no mapa do jogo. Sim, entre demônios e criaturas que combatemos o tempo todo, também há garotas escondidas no mapa mostrando mais do que deveriam, quase do jeito que vieram ao mundo. Uma delas inclusive está tomando banho atrás de uma cachoeira enquanto canta tranquilamente. E o pior, se você tentar conversar com elas, né, bater um papo com a moça, olha o que ela faz.
Oh, what you eat anyway, baby? You jerk. La 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 la. You want to wash Wang? Or you want to watch Wang wash Wang? Hip hop. E por último, um easter egg que te chama de pervertido, só que de uma forma mais criativa. Assim como Leon S. Kennedy foi chamado de pervertido lá em Resident Evil 4 pela Ashley, no jogo APB Reload você também recebe esse título, só que de um jeito bem peculiar. Esse é um jogo online, né? E no mapa do game você pode visitar a princesa Violet quando ela está ali no distrito financeiro. A Violet está parada ali numa sala grande, né? Tá de pé ali numa sala grande com uma roupa bem curtinha. O jogador normal conversaria com ela e seguiria em frente no game. Porém, os mais curiosos não perderiam a oportunidade de dar uma espiada movimentando a câmera no ângulo correto ali com a personagem. Com as habilidades certas, fazendo isso, você até consegue uma boa visão do que você estava querendo ver. Porém, ao mesmo tempo, é revelada uma tatuagem ali na garota dizendo pervertido em inglês. Ou seja, os desenvolvedores deixaram essa garota dessa forma como um tipo de armadilha de propósito, né? E você acabou caindo direitinho. Já parou pra pensar o real significado dos nomes das empresas? Porque a Capcom se chama Capcom, a Nintendo, a Sega e por aí vai. Qual será a origem dessas palavras? Qual será o verdadeiro significado desses nomes? Bom, no vídeo de hoje eu separei 5 empresas gigantes, renomadas aí do mundo dos games, que têm um significado oculto em seu nome. Espero que você goste de conteúdo suficiente aí para deixar o like, se inscrever e comentar aí embaixo, beleza? Agora sim, vamos lá. Você não precisa ser um super fã de Sonic the Hedgehog para conhecer a empresa Sega. Ela é famosa principalmente pelo sucesso do Master System e Mega Drive e seu mascote ouriço. Claro que a empresa teve vários outros nomes e até outros consoles, mas esses são os que fizeram a fama dela. E ao contrário do que se acredita, a Sega foi originalmente uma empresa americana e fabricava máquinas caça-níqueis desde a década de 50. Nessa época, seu nome não era Sega, e sim Service Games, e se dedicava a fornecer produtos principalmente a bases militares americanas que estavam lá no Japão. Só depois de um tempo mesmo, seu nome foi abreviado de Service Games para Sega. Partindo agora para a empresa Namco, famosona pelo Pac-Man, Tekken e vários outros jogos ao longo de décadas. A Namco foi fundada por Masaya Nakamura em 1955. Faz tempo. Mas seu nome não era Namco naquela época não, era Nakamura Seisakusho, sei lá, algo assim. Um nome japonês, obviamente. Nessa época, assim como a Sega, a empresa Namco fabricava caça-níquel, e só depois de um tempo, depois de alguns anos, ela conseguiu uma parceria com a Walt Disney. E aí sim, né, a empresa expandiu em suas operações. Expandiu tanto que entrou na indústria de videogames quando comprou a Atari em 1974. Sim, a famosona Atari foi comprada pela Namco há muito tempo atrás. Aí, como a empresa já estava gigante no mundo, o nome Nakamura Manufacturation Company já era extenso demais, né? Era praticamente um palavrão. E por isso esses 3 nomes foram abreviados somente para Namco. Você sabia disso? Outra empresa forte no mundo dos games é a SNK. E se você não conhece a SNK, com certeza conhece Art of Fight, Fatal Fury, Metal Slug ou Samurai Shodown. Todos esses games e vários outros são de posse da empresa. Mas se você é uma pessoa cabeça dura e não se lembrou ainda, a SNK também é responsável pelo Neo Geo, o console Neo Geo mesmo, e vários arcades antes dele já tiveram o nome SNK. Agora você se lembra, né? Essa empresa foi fundada em 1978 e se chamava Shin Nihon Kikaku, outro nome japonês, que em português significa algo como o novo projeto do Japão. Esse foi o primeiro nome da empresa e só 8 anos depois, em 1986, é que ela oficialmente se tornou SNK Corporation, que é justamente a sigla com as primeiras letras do seu nome original. Então, Shin Nihon Kikaku virou SNK.
Em 1979, uma empresa chamada IRM criou duas filiais japonesas, a Sambi Limitada e a Capsule Computer Limitada, ambas dedicadas à fabricação e distribuição de máquinas de jogos eletrônicos. E só em 1989, 10 anos depois, seu criador Kenzo Tsujimoto fundiu as duas filiais e mudou o nome da Capsule Computer para Capcom. E como vocês já devem ter reparado, Capcom é a sigla do nome Capsule Computer. Esse nome foi escolhido como uma referência à fabricação de máquinas arcades nos primeiros anos da empresa. E para diferenciar também, né, a marca com as concorrentes, não havia nenhuma Capcom no mundo. Até na época, a empresa Capcom comparou seu software de jogo a uma cápsula repleta de diversão para jogos. É um trocadilho bem legal, né? Mas aí você pergunta, mas Raul, a Capcom não era Capitão Comando, não? Bom, não exatamente. Na verdade, Capitão Comando é um jogo criado pela Capcom com um trocadilho no nome, fazendo alusão aí ao nome da empresa. É só isso mesmo, é ao contrário. Não é Capitão Comando inspirou a Capcom inspirou Capitão Comando. E para finalizar, eu escolhi uma empresa que não tem trocadilho nenhum no nome, muito menos abreviações. Porém, ela precisava aparecer no vídeo por ser uma empresa tão grande quando falamos de jogos antigos. Sim, eu estou falando da Nintendo. A Nintendo foi fundada em 1889, mais de 130 anos atrás, e na época ela se chamava Nintendo Karuta, e foi fundada pelo artesão Fusajiro Yamayushi. Esse tiozinho originalmente produzia cartas para jogar Hanafuda, feitas à mão. Hanafuda, para quem não conhece, é um jogo de cartas japonês. A Nintendo entrou no ramo de games por volta da década de 50, mas só nos anos 80 mesmo que a empresa ganhou notoriedade mundial com o Famicom. Aí não parou mais, né? Foi só sucesso. Seu nome original é apenas Nintendo, mas lá nos primórdios mesmo, lá no começo, quando ainda era Nintendo Karuta, tinha significado sim, algo como Templo da Hanafuda grátis, ou Templo da Hanafuda. Eu até já ouvi outras explicações, como Nintendo significa deixa a sorte para o céu, ou algo do tipo. Mas essa informação aí eu não consegui confirmar, não tenho certeza, não consigo dar certeza aí pra vocês que Nintendo significa deixa a sorte para o céu. Então fica a seu critério, né? Você acha que Nintendo significa Templo de Hanafuda ou significa deixa a sorte para o céu? Deixe sua opinião aí nos comentários. E ainda dizem por aí que a Nintendo não é complexa, né? Segredo escondido nos códigos do jogo Alien Resurrection no PS1, que só foi descoberto 23 anos após o lançamento, e só porque um dos desenvolvedores, o Martin Piper, revelou que existe sim um código de trapaça nesse game que torna o jogo um disco de boot que faz o PS1 rodar qualquer jogo pirata. Sim, não precisa de nenhum chip nem nada, esse jogo praticamente desbloqueia o seu PS1. O jogo faz o videogame ler qualquer mídia gravada clandestinamente. Inclusive, o desenvolvedor Martin Piper ainda admitiu que transformou o jogo em um disco de boot só para ver se ele conseguia fazer mesmo, e ele realmente conseguiu. Só que revelar esse segredo naquela época com certeza traria muitos problemas para ele, para manter ali o seu emprego. Tudo ficou em segredo por mais de 20 anos. Esse sim quebrou as regras, hein? Eu ainda vou citar aqui nesse vídeo vários jogos que quebraram as regras, mas nenhum foi capaz de ir tão longe como o código embutido em Alien Resurrection. Como 007 é um agente secreto que sempre está infiltrado em alguma missão, é possível que ele quebre as regras de vez em quando. Mas o exemplo que eu vou mostrar agora é como um programador chamado Steven Ellis conseguiu enganar a Harryware e acrescentou o modo multiplayer no jogo GoldenEye só porque ele quis mesmo. Não tinha nenhuma permissão, aliás tinha proibição para isso, a Harryware não queria e mesmo assim ele fez, quebrando as regras. Embora a agência da Harryware fosse contrária à ideia de multiplayer, Ellis não deu
envolvidos e montou todos os códigos em apenas 6 semanas, tudo em segredo. Obviamente, os chefes do projeto descobriram essa desobediência de um dos seus funcionários, porém não havia mais prazo para remover o modo multiplayer, e o diretor do game entregou esse jogo para a Nintendo sem mencionar que havia um modo multijogador ali, pois eles sabiam que a Nintendo também ia rejeitar se soubesse. Bom, o tempo passou e só depois de tudo pronto e financiado que a Nintendo ficou sabendo das mudanças no jogo 007, mas já havia investido demais, né, para voltar atrás, e GoldenEye foi lançado do jeito que conhecemos hoje. Ainda bem, né, uma das coisas que mais me atraiu em 007 quando eu joguei o Nintendo 64 lá nos anos 90 pela primeira vez, foi justamente o modo multiplayer desse game, e isso só foi possível porque um desenvolvedor resolveu quebrar as regras. Você pensa que já conhece todos os segredos, easter eggs e curiosidades sobre o jogo Sonic the Hedgehog original, pode ser que você se surpreenda com essa mensagem escondida. Bom, o clássico do início dos anos 90 foi criado sob a direção de Yuji Naka, e naquela época a política padrão da SEGA era que os desenvolvedores não tinham nenhuma permissão para receber créditos pelo seu trabalho, só podiam fazer o game, ninguém ia ficar sabendo, por mais que tenha feito um excelente game, ninguém saberia que foi ele. Só que o Naka ficou tão puto de não ter o nome dele atrelado ao jogo que pediu demissão da SEGA assim que o primeiro Sonic the Hedgehog foi lançado em 1991. Ele levou pro coração mesmo e desistiu de trabalhar para a SEGA. Mas antes de sair da empresa, esse desenvolvedor astuto escondeu uma mensagem secreta com o nome dos desenvolvedores do game. Você com certeza já passou por essa mensagem inúmeras vezes, mas nunca percebeu. Bom, a tela que quebra as regras em Sonic the Hedgehog é essa aí, bem no começo do jogo, enquanto vemos a frase ali, Sonic Team Presents. Mas cadê a mensagem? Bom, nessa parte os créditos estão escritos em preto com um fundo preto, então é impossível vê-los sem usar um código. Esse código só funciona na versão japonesa e, se feito corretamente, a mensagem secreta revela os créditos devidos aos criadores. Aí sim aparece o código lá e tudo beleza. Mas o Yuji Naka não escondeu direito esse código e a SEGA descobriu essa desobediência, mas devido ao sucesso surpreendente de Sonic the Hedgehog aí no mercado, vendeu pra caramba, se tornou famoso aí, o mascote da SEGA, a empresa voltou atrás e recontratou o Yuji Naka e ainda deu uma promoção pra ele, aumentou o seu salário e a partir dali creditou sua equipe em todos os projetos futuros. Yuji Naka conseguiu o que queria, mas precisou quebrar as regras para ser reconhecido. No console Philips CDI você encontra o jogo The Apprentice, um side-scroller 2D que segue um jovem mago chamado Marvin que deve realizar uma série de testes mágicos para o seu mestre. Um joguinho em 2D com uma temática nada controversa, um jogo simples, talvez até um jogo infantil. Porém, pouco antes do lançamento, os criadores decidiram quebrar algumas regras e acrescentar algumas modificações na tela de Game Over desse game. Essa mudança incluiu uma versão alternativa do Fatality de Mortal Kombat. Até aí nada demais, né? Apenas um easter egg aí referenciando o jogo Mortal Kombat. Só que além do Mortal Kombat, Brutality e tudo mais, eles acrescentaram o Nudality. Sim, um código para revelar uma cena secreta que mostra o Mago Marvin usando magia para retirar algo mais nefasto e caliente das garotas. Tudo adicionado em segredo bem no final do desenvolvimento, para que não desse tempo de ninguém descobrir. No final da história, esse jogo do Philips CDI se tornou um jogo relativamente lembrado pelos jogadores da época, mas não pelos motivos adequados. No início dos anos 2000, a desenvolvedora Data Design Interactive foi encarregada de criar uma sequência para a série de jogos para o console Amiga, conhecida como Zoo, aqueles jogos Zoo que tinha uma formiga que era alienígena, que a nave dela caía na terra e assim começava o game. Esse jogo até já tinha uma sequência, o Zoo 2, mas estava sendo preparado um terceiro game da série que seria intitulado Ninja Bread Man. É um homem-pão ninja. O problema é que o projeto de jogo desenvolvido pela Data Design não
não conseguiu agradar os financiadores e essa sequência foi cancelada com a Data Design. A Data Design fez o primeiro projeto, mas tinha muito bug, muito travado, muito ruim e eles cancelaram. Aí um tempo depois o jogo Ninja Breadman foi lançado em 2004, que é justamente essa gameplay que vocês estão vendo, mas por outra desenvolvedora. Foi feito um contrato com outra desenvolvedora e fizeram esse jogo do jeito que vocês estão vendo. Tudo certo até aqui, né? E a Data Design foi cancelada, não teve nenhum projeto com ela. Porém, a Data Design, que não é boba nem nada, não queria perder o seu projeto que ela já havia começado. E mesmo com um jogo ruim e cheio de bugs, a desenvolvedora ajustou a arte e o design dos personagens do antigo projeto Ninja Breadman, aquele todo bugado que foi rejeitado lá, e reempacotou todos eles como 3 jogos separados. Eles pegaram um jogo bugado, todo zoado, mudaram algumas aparências e distribuíram como se fossem 3 jogos diferentes. São esses aí, o Anibus 2, Rock'n'Roll Adventures e Meat Makers. São 3 games diferentes, mas internamente é a versão cancelada, não oficial de Ninja Breadman, tudo feito em segredo. Talvez por isso esses 3 games não se tornaram famosos. E por último, uma regra que foi quebrada no desenvolvimento do jogo Liquid Kids, uma plataforma da Taito que gira em torno de um ornitorrinco heróico que deve usar um suprimento infinito de balões de água para salvar a terra do vilão Wood Lake. Um título bem divertido para quem desbravou os arcades na época dos pixels. Como tinha uma proposta interessante e diferenciada, né? O game foi portado para várias plataformas ao longo dos anos, inclusive tem até no PS4 e Nintendo Switch. Só que lá nos anos 90, uma versão para o console Amiga foi feita pela Ocean Software. Porém, essa versão nunca foi publicada no console, pois a Ocean Software não tinha os direitos autorais e permissões para fazer esse port. Isso aí que você entendeu. A desenvolvedora gastou dinheiro, gastou recurso, gastou pessoal, passou quase um ano portando o jogo Liquid Kids do arcade para o console Amiga, sem confirmar se eles tinham realmente os direitos autorais completos sobre o jogo para fazer isso, ou se os direitos eram somente da Taito mesmo. No final, eles quebraram as regras, os direitos eram só da Taito. E mesmo o jogo já estando completo e jogável, nunca foi lançado oficialmente no console Amiga, justamente porque a desenvolvedora Ocean Software quebrou as regras. Vou mostrar algumas situações nos games que, dependendo da brutalidade da pessoa, pode quebrar vários e vários controles, dependendo do jeito que você fazer a ação dentro do jogo. O game te manda repetir um movimento rápido demais e você acaba forçando o acessório, levando ele a óbito. Aposto que muita gente vai se identificar com esse vídeo. E caso você também se identifique com o canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho aí e se inscrever, beleza? Aqui tem vídeo novo sempre às 6 da tarde. Então vamos lá. Quando eu era criança, sempre vi umas máquinas de fliperama com o jogo X-Men vs Street Fighter. Muitos escolhiam jogar esse game porque ele não era tão difícil de zerar em comparação aos outros jogos de luta da época. Então, se você queria economizar, aproveitar bem uma ficha, era só jogar X-Men vs Street Fighter. Todos os lutadores são bons se você saber jogar com eles, mas para um iniciante apelão que só tinha uma ficha, era preciso escolher a Storm, e eu sempre escolhia ela junto com a Rogue, já que esse game de luta era em dupla obrigatória, e apesar da Rogue ter um dos beijos mais mortais dos games, meu foco aqui é a Storm mesmo, pois dava para apelar com ela usando apenas o manete e um botão. O segredo era girar o manete continuamente para frente, tipo uma meia-lua completa, e apertar o soco sem parar. Ela vai atacar o inimigo aonde ele estiver, inclusive o chefão. É tipo uma magia que persegue o oponente, apelação nível 8000 aqui. É de mais de 8.000! E quando esse game ganhou ports para consoles de mesa, o melhor de tudo é que esse movimento podia ser feito no analógico do seu joystick, já economizava muitas fichas, né, se você tivesse X-Men vs Street Fighter em casa. Mas tudo isso tinha um preço, no caso o seu controle, que não iria muito longe não. Esse é o jeito certo de jogar com a Storm, mas se você for muito apavorado na hora de fazer a magia e apertar muito forte, garanto que em poucas lutas o controle vai perder a sensibilidade e logo estará indo por cemitério dos consoles.
Nas máquinas arcades até que funcionava, pois elas eram feitas para aguentar a pancada mesmo. Já nos videogames, só lamento para o seu controle. O segundo quebrador de controles que mostrarei aqui é o antigão Decathlon do Atari 2600, um jogo de esporte bem famoso dos anos 80 e deixou muitas lembranças pelo seu estilo, que mostrava 10 modalidades em uma Olimpíada. Como o controle do Atari 2600 tem apenas um botão e os direcionais, a jogabilidade aqui era simples. Você mexia o manete de um lado para o outro o mais rápido possível. Quanto mais rápido fosse, melhor era o desempenho do seu personagem. Então, quando fosse a hora certa, era só apertar o único botão do controle. Bem simples, né? E quando eu digo hora certa, eu quero dizer a hora de dar um salto com vara ou arremessar um disco, por exemplo. Quanto mais preciso fosse esse aperto de botão, mais pontos você acumula. E no final, quem sabe aí sai com a medalha de ouro, né? Se existisse alguma medalha de ouro nesse jogo. O game só acaba e pronto, como quase todos os jogos de 1983. Mas voltando para o controle, o jogo te obrigava a mexer o manete de um lado para o outro o mais rápido possível e às vezes por vários e vários minutos. Era esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Uma hora ia quebrar, né? E eu duvido mesmo que quem jogou muito esse game na época não tenha perdido pelo menos um controle. Aposto que no mínimo um controle foi pro abate jogando Decathlon. Claro que esse jogo tem várias versões que saíram para outros consoles, mas o quebrador de controles mesmo foi a versão do Atari 2600. Muitos jogadores reclamam das sequências de botões que geralmente são necessárias nos chefes de God of War, principalmente quando chega a hora dos analógicos, né? Meia lua pra cá, meia lua pra lá e mais alguns botões adicionais. Aqui é preciso muita concentração para não errar, pelo menos para quem não é acostumado com o game, né? Mas não são esses comandos aí que estragam os controles. O vilão mesmo é a Medusa, quando ela transforma o Kratos em pedra. Aí sim, hein, o espancamento é total no joystick. Se você nunca fez isso no lugar disso, aposto que conhece alguém que fez ou faz até hoje, né? Quando o protagonista vira pedra. Quando isso acontece, a mensagem na tela diz para você mover os analógicos para os lados, esquerda e direita continuamente, mas não diz a velocidade que deve ser feito nem a quantidade de vezes necessária até o Kratos conseguir quebrar a defesa. E para piorar, né, se você levar um dano enquanto está transformado em pedra, vai morrer na hora, não importa se sua vida está cheia. Um dano no protagonista e já era. E esse é o motivo do apavoramento da molecada, a necessidade de voltar logo ao normal. Pô, alguns até apoiam o controle na perna, né, para conseguir fazer os movimentos o mais rápido possível. E logicamente, quebrar o seu controle no futuro próximo. E fala a verdade, você já fez isso também, né? Se você jogou bastante Nintendo 64 na sua vida, muito provavelmente se deparou com Mario Party, ou Mario Party para os mais chegados. Esse game do Mario ficou muito famoso devido a seus tantos mini-jogos variados. Você nunca enjoa de jogar, pois a cada rodada vem um mini-jogo diferente. É bem divertido, principalmente se você jogar em multiplayer. O que não é divertido é ver o seu controle sendo massacrado em certos minijogos que exigem demais do frágil analógico do Nintendo 64. Vocês estão ligados, né, que a primeira coisa que estraga no controle do Nintendo 64 é o analógico, mesmo que você jogue da maneira correta, usando somente o polegar, que deveria ser o jeito certo, né? Uma hora ou outra ele vai afrouxar ali e vai ficar com problema. Porém, para vencer alguns minijogos de Mario Party, é preciso girar muito rápido esse analógico, como por exemplo no minigame Fly Guy. Aqui, por muitas vezes, você precisa dar corda num certo personagem o mais rápido possível em 10 segundos. E quanto mais rápido você girar o analógico, mais rápido a corda será dada. E por instinto natural de jogador, acabamos usando a palma da mão, né, para girar o mais rápido possível.
E até dá certo no game, geralmente vencemos qualquer batalha usando esse método. Só que o coitado do analógico não vai aguentar essa tortura por muito tempo, né? E consequentemente, Mario Party 64 se tornou um estragador de controle. Se você faz desse jeito, com certeza ele vai estragar. Ou pelo menos só o analógico, né? Nunca mais terá aquela mesma precisão e sensibilidade de quando era novo. Você que já jogou o Mario Party 64, já estragou algum controle? Não vale mentir, hein? Comenta aí. E por último eu separei o jogo Rock Band, um game com a mesma pegada de Guitar Hero, só que com músicas diferentes e com nome diferente. Além do que esperamos num jogo musical, Rock Band também tem alguns acessórios para que o jogador tenha uma experiência mais imersiva no jogo. Ou nesse caso, quebre seu controle, né? Se você for o baterista do jogo. Mais especificamente, vai quebrar o pedal do acessório. Quanto mais hardcore for a música, mais esse pedal vai caminhar em direção a seu fim. Claro, né? Dependendo do apavoramento do jogador. Se ele se empolgar demais naquela hora de música pesada, vai acabar pisando muito forte e cada pisão é uma música menos na garantia. Obviamente o jogo foi feito para você pisar ali, igual uma bateria convencional, mas quando apertamos muito forte, com certeza vai quebrar. Dá a impressão que ele é resistente e tudo mais, só que não, ele quebra muito fácil. Se você curte rock, tem o jogo aí na sua casa, joga todos os dias e o pedal ainda não quebrou, parabéns, você é um dos poucos felizardos, pois o resto dos donos dessa bateria estão lamentando até hoje pelo controle quebrado. E você aí do outro lado da tela, já quebrou algum controle hoje? Digo, já deixou o like no vídeo? Então bora deixar o joinha e compartilhar esse conteúdo com aquele seu amigo quebrador de controles. Tenho certeza que ele vai se identificar com todos esses jogos. E aproveitem aí e comentem embaixo, além dos games mostrados no vídeo, quais outros jogos são quebradores de controles. Escreva aí embaixo a sua experiência, beleza? Agora sim eu vou ficando por aqui, valeu a todos por assistir o vídeo até o final e até a próxima. Fui!